Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana se iniciando aí, numa segunda-feira. E hoje nós teremos uma aula de ciências, onde nós vamos fazer a revisão da unidade 4, tá? Observando astros iluminados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da astronomia, sobre os instrumentos utilizados para isso e também sobre as estrelas, certo? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos, né, já a unidade 4, essa revisão, e ela já inicia falando sobre a observação do céu, a astronomia e tudo mais. Então, o que é astronomia? A astronomia é a ciência que estuda corpos celestes como estrelas, planetas, cometas, nebulosas e galáxias. Ajuda a compreender a origem e a composição do universo. É considerada uma das ciências mais antigas. Por quê? Porque as pessoas paravam para observar o tempo, gente. Elas não tinham um calendário específico. Então, elas observavam, saber a época certa de plantio, a época certa da colheita. Então, tudo isso era feito através da observação do tempo, da posição do sol e tudo mais, tá bom? Acredita-se que na pré-história os povos já observavam os astros e seus movimentos no céu, tá? Aí nós temos, né, inclusive, uma, uma representação disso, né? Uma pintura rupestre onde representava esse registro. Na antiguidade, o ser humano percebeu que podia utilizar o posicionamento das estrelas para se orientar em viagens e que, devido à regularidade de ocorrência de vários fenômenos celestes, como o nascer do pôr do sol, podia também marcar a passagem do tempo, podendo escolher os melhores períodos para o plantio, colheita e atividades relacionadas à caça e criação de animais, só observando o tempo e as estrelas, olhando o céu. Os primeiros astrônomos faziam uso de ferramentas rudimentares a fim de calcular a posição das estrelas e seus movimentos. Um exemplo de ferramentas antigas são os monumentos astronômicos formados por rochas enormes. Então, eles faziam essas rochas aí, faziam esses monumentos, e dentro desses monumentos aí, em alguns pontos específicos, eles observavam aí o céu. Esse lugar aí é o Stonehenge, tá? Que era um lugar que eles, um dos mais antigos, que eles utilizavam como observatório. Então, Stonehenge era esse lugar para que eles pudessem analisar posições de sol, o nascer e o pôr do sol, posição da lua, das estrelas e outras coisas mais. Olha os instrumentos antigos de observação astronômica. Nós temos o relógio do sol. Esse relógio ele precisava da luz solar para que ele pudesse funcionar, né? Dependendo da posição em que o sol estivesse, ele fazia a sombra no gnomo, que é esse pontinho aqui no meio, né? E ele marcava o horário. O astrolábio, que marcava essas direções, né? As orientações. E agora nós vamos falar sobre Galileu Galilei e Isaac Newton. Contribuíram muito para o desenvolvimento de instrumentos para o estudo do céu, para a observação do céu, da astronomia. A primeira luneta foi desenvolvida pelo inventor holandês Hans Lippershey. Galileu Galilei, físico, matemático e astronômico, aperfeiçoou a luneta, tornando-a eficaz, capaz de ampliar objetos distantes para observar os astros. Isaac Newton fez o quê? Pegou esse instrumento criado por Galileu e melhorou ele usando espelhos. Esse instrumento ficou conhecido como telescópio, refletor ou telescópio newtoniano. Aí nós temos os exemplos da luneta de Galileu Galilei e o telescópio newtoniano, né? Deu uma aperfeiçoada, aumentou, colocou espelhos para que ele fosse mais eficaz. A evolução dos instrumentos astronômicos. Desde então, os instrumentos de observação do espaço vêm sendo cada vez mais desenvolvidos e aperfeiçoados. Hoje existem potentes telescópios, inclusive nós temos aí a primeira imagem é um exemplo de telescópio, e a segunda imagem é uma sonda espacial, que fornece informações e imagens de estrelas, planetas e outros astros que estão muito distantes da Terra. As estrelas, né?
As estrelas estão ali formando essa situação que nós chamamos de Via Láctea, que é o nome da galáxia que pertence ao sistema solar. Então, nós vivemos na Via Láctea aqui, né, nesse sistema solar aqui, aonde as estrelas estão ali presentes, e essa galáxia tem forma espiral e é constituída por cerca de 100 milhões de estrelas, gases e poeira. A Via Láctea pertence a um enxame de galáxias chamado grupo local, que por sua vez pertence ao superenxame local, que é a informação a mais que a Tia Graça está passando para vocês. Por que razão as estrelas podem apresentar diferente brilho? Umas brilham mais, outras menos. Porque depende do seu tamanho, depende da sua temperatura, tá? Então, olha só, quanto menor ela é, quanto menor for a temperatura, menor vai ser o brilho. Quanto maior ela for, maior for sua temperatura, maior vai ser o brilho. E as cores variam. Quando ela tem menos brilho, ela é mais laranja, mais avermelhada. E quando ela tem mais brilho, ela fica mais azul. Então, as estrelas menores que o Sol têm menor temperatura e o seu brilho é laranja ou avermelhado. E as estrelas maiores que o Sol têm a temperatura mais elevada e um brilho branco azulado, tá? As estrelas como o Sol têm temperaturas médias e o seu brilho é amarelo. O Sol é uma das bilhões de estrelas que existem na Via Láctea e é considerada uma estrela pequena, apesar de ter um diâmetro aí de 1,4 milhões de quilômetros. Ele é classificado em estrela anã amarela, ou seja, existem estrelas maiores que o Sol. Tanto é que nós vimos ali, né? Se ela for maior, maior é o seu brilho, tá? O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ele tem 6 mil graus Celsius na superfície, 15 mil graus, tá escrito errado aí, tá escrito gruas, tá? É graus Celsius no interior. Centro do sistema solar, ele é o centro do sistema solar, nós já falamos sobre isso, e ele é uma fonte de calor, tá? Que aquece o planeta Terra. Sem o Sol, nós não poderíamos ter vida aqui na Terra. A energia solar é de extrema importância para a existência de vida no planeta. Ao observar o Sol, podemos perceber a passagem do tempo, pois ele muda de posição no céu. Então, perceberam aqui que ao amanhecer a sombra da vareta era bem longa. Olha só aqui, ó. Ao meio-dia, essa sombra tinha seu aumento mínimo do seu tamanho. Já ao entardecer, ela voltava a alongar-se. O que isso quer dizer? É como se o relógio, né, nos mostrasse a passagem do tempo. Por esse motivo, por essa observação, é que surgiu o relógio de sol. O sol também nos ajuda a definir as estações do ano. Em cada estação do ano, o sol nasce em um ponto diferente, podendo assim ajudar a definir em que estação do ano estamos, tá? Então aqui nós temos o ponto aonde o sol poderia nascer, mas que em várias partes, em várias épocas do ano, ele nasce em posições diferentes, dependendo da estação do ano, tá? Foi uma observação que fizeram também. Então aqui, ó, mãos à obra agora. Copie as atividades em seu caderno e responda, tá? Pausem aí o vídeo para que vocês possam copiar. Número 1, o que são estrelas? 2, dê um exemplo de instrumento astronômico antigo. 3, qual estrela podemos ver durante o dia? 4, por que o Sol é importante para o nosso planeta? E 5, o que é astronomia? Então, essas são as questões que vocês deverão copiar no caderno de ciências com capricho, fazer margem, cabeçalho, a letra bonita, né? Pular linha para que não fique uma questão emendada na outra, tá? Organização nisso daí. Então, vocês vão copiar e vão responder essas questões, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima aula.